paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Eu vou começar a ler o versículo 6, que fala assim: Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimem, e os expulsei de diante de vós e vos dei a tua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses do amorreus, em cuja terra habitais, e contudo não destes ouvidos à minha voz. Lá no versículo 14, a palavra fala assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Irmãos, aqui conta a história de Gideão. Gideão era um juiz, e Gideão venceu um exército com 300 homens. Gideão liderou Israel durante 40 anos. Durante 7 anos, Israel foi atacada pelos midianitas, pelos amalequitas e alguns outros povos das regiões próximas. Então iam lá, roubavam, matavam os gados, acabavam com a plantação. E nesse processo, Israel ficou pobre. Então Deus chamou Gideão para liderar aquele povo. E Gideão se sentia pequeno, Gideão se sentia incapaz de cumprir aquilo que Deus havia ordenado a ele. E isso acontece nas nossas vidas nos dias de hoje, porque Deus não mudou. As estratégias de Deus são as mesmas. O que acontece é que mudou a facilidade da vida humana, mas os processos de Deus de trabalhar, de executar na nossa vida é o mesmo. Você pode ver que você está num processo, muitas vezes, que você está aguardando há anos uma promessa. Esse povo antigo também, muitas vezes, aguardava durante anos para viver os milagres de Deus, porque não vem de um dia para o outro, é um processo. Então, a gente precisa entender que a nossa força e tudo aquilo que nós necessitamos para executar as tarefas que Deus nos dá, para que a gente venha alcançar os propósitos dele, vem dele. Então nós não podemos nos preocupar com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, com aquilo que nos incomoda, né? Porque nós temos a tendência sempre de nos diminuir. A gente sempre se sente incapaz de muita coisa. Nos achamos pequenos demais para isso, para aquilo. Mas Deus é a nossa grandeza. Então quando Deus chama você para executar determinadas coisas, você tem que ir. Porque quem vai executar, quem vai fazer, quem vai planejar tudo é Deus. Depois Deus coloca você lá naquele cenário, te capacita e você vai prosseguir dentro do projeto que Ele fez. Então Deus está falando para você através dessa palavra. Aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele não olhou para a tua pequenez, Ele nos enxerga de uma forma diferente, Ele vê você de uma forma diferente. Então ele está falando para você, tem pessoas aqui que Deus designou tarefas, Deus designou coisas para você fazer e você está se sentindo pequeno. E você, além de se sentir pequeno, você acha que você tem pouco para fazer aquilo que Deus pediu que você fizesse. Lembra da multiplicação dos peixes? Eram 5 pãezinhos e 2 peixes. E Deus foi lá e fez a multiplicação. Então, o que Deus faz na minha vida e na sua vida? Ele multiplica o pouco que nós temos. Então, nós precisamos deixar Deus trabalhar. Nós precisamos deixar Deus executar. Porque Deus sabe o que está fazendo. E aí você questiona porque você tem pouco. Deus vai multiplicar o teu pouco para que você consiga atingir os objetivos que Ele tem para você. Para que você caminhe.
para que você chegue aonde Ele quer te colocar. Às vezes Deus tá traçando um processo com você para te exaltar, e você tá assim, mas como que Deus vai me exaltar se eu não tenho condição financeira? Como que Deus vai me exaltar se o meu carro não é do ano? Como que Deus vai me exaltar se eu tenho uma casinha humilde? Como que Deus vai me exaltar se eu não tenho uma casa? Então Deus está falando para você, o pouco que você tem, Ele vai multiplicar. E Ele exalta você com o pouco que você tem. Então o que você tem que fazer? Acalmar e deixar Deus trabalhar dentro das estratégias dele. E não em querer ensinar o Senhor. Ou impor a Deus que aquilo que Deus colocou para você, você não tem capacidade para cumprir. Se Deus chamou você, se Deus escolheu você, se Deus te deu uma tarefa para fazer, é porque Ele vai estar com você o tempo todo e você vai conseguir executar essa tarefa. Então Deus está falando para você, isso que você está achando que você não consegue, você vai conseguir. Isso que você acha que é pouco para você chegar ou executar aquilo que Deus mandou, Deus vai multiplicar. Não tem o porquê você ficar desesperado e nem desesperada diante do processo que você está passando. Irmãos, Deus exalta dentro do deserto. Deus muitas vezes não arranca a pessoa do deserto para exaltar. Deus exalta dentro da impossibilidade. E quando Deus vai trabalhar, você pode observar que Ele não trabalha com muito. A história de Gideão mostra exatamente isso. Ele venceu um exército. Um exército são 6.000 soldados com 300 homens. Vocês têm noção disso? 6.000 soldados, Deus deu estratégia para ele e ele venceu com 300 homens. A multiplicação dos pães e dos peixes foram poucos. Era pouca a quantidade, mas Deus multiplicou e alimentou milhares de pessoas que estavam ali. Tinham muitas pessoas ouvindo a palavra de Deus, vendo Jesus naquele momento, assistindo Jesus pregar naquele momento. E houve a multiplicação, porque Deus entrou naquele momento para ajudar aquele povo que estava ali, eles estavam com fome. Se Deus não operasse o milagre, se Jesus não fizesse o milagre ali, as pessoas não aguentariam ficar ali ouvindo a palavra. Então, você está dentro da prova, você está aí na presença de Deus, Deus está vendo como que você tem caminhado, como que você tem andado. Você acha que Deus não vai fazer a multiplicação? Aquelas pessoas tinham sede da palavra, estavam ali escutando Jesus. Jesus não desamparou. As pessoas estavam com fome, tinha muitas pessoas assistindo. Ele foi lá, fez a multiplicação, alimentou todo mundo. Por que Deus não vai fazer isso na tua vida nos dias de hoje, se Deus não mudou? Não é porque a tecnologia está aí, nós hoje temos uma facilidade que esse povo antigo não teve, que Deus mudou. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mas nós precisamos entender que a nossa força vem do Senhor. Nós não podemos achar que nós somos pequenos demais diante do Deus que nós servimos, que é tão grande. Então Deus está falando para você, não se desespera, porque do mesmo jeito que Ele fez na vida de Gideão, do mesmo jeito que Ele exaltou Gideão numa impossibilidade, numa situação assim, que ele se sentiu extremamente incapaz de vencer aquela situação, Deus fará na tua história. E Deus está caminhando você e fortalecendo você para isso. Porque cada dia que a gente passa na presença do Senhor, irmãos, Deus está nos mudando. Deus está mudando o nosso cenário. Talvez a gente não perceba, porque não é algo assim instantâneo. Não é algo imediatista, mas não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Todos os dias você está caminhando para uma situação nova, para circunstâncias novas, porque Ele está cuidando de você o tempo todo. Então você precisa simplesmente aceitar aquilo que Ele tem para a tua história, para a tua vida. Se Ele falou para você que Ele vai fazer e que Ele vai te capacitar e Ele está mandando você ir para uma missão, vá fazer o que Ele te pediu. Ah, missionária, mas Deus mandou eu ir para uma igreja, Ele colocou a missão que eu venha pregar, o pastor já veio me convidar, eu não me sinto capaz de fazer a obra, deixa Deus te usar da maneira como Ele quer que você seja usado e usada. Irmãos, quantas vezes Deus me colocou em situações, no início para pregar, eu não me enquadrava muito com a maneira como as pessoas pregavam. E eu falava, Senhor, tá meio complicado, porque eu não consigo fazer que nem esse pessoal faz, não, meu jeito é meio diferente.
E Deus falava, eu vou fazer do jeito que eu quero. Você é um projeto meu. Eu vou abrir o caminho e você vai lá. Meu Espírito estará com você o tempo todo. E você vai pregar, você vai fazer. E eu fui caminhando com Deus porque eu sou um projeto dele, então ele tem que fazer do jeito dele. As coisas não são feitas do meu jeito. Então, eu fui executando porque eu sabia que Deus estava comigo. Então, todas as vezes que ele me dava uma missão, e até hoje, quando ele manda eu fazer alguma coisa, eu falo, Senhor, vai na frente. Esteja comigo. Me capacita, me dê força. Porque muitas vezes a gente está até cansado da luta e ele dá algumas situações no momento em que você está cansado e cansada, que você fala, nossa, eu não vou aguentar fazer isso daqui. Porque eu já estou exausta. Eu já estou na batalha há muito tempo. Ele te capacita, ele te dá força, ele faz com que você vá. O que nós não podemos fazer, irmãos, é parar. Porque uma pessoa que para no meio do caminho é complicado. Você perde as suas forças, você não pode perder o foco. Você tem que buscar sempre em Deus a força que você precisa. E Ele vai te dar força todos os dias para você caminhar mais um pouco. Ele está sempre conversando com você, Ele está sempre te orientando. Então Deus está falando para você, Ele vai te dar estratégia diante dessas situações que você está vivendo. Não se desespera. Se Ele está te dando uma ordem, se Ele está mandando você ir, você vai e faz, porque você tem capacidade sim, porque a capacidade vai vir dele. Ele é responsável por aquilo que Ele está mandando você fazer. Ele é responsável por aquilo que você está executando, porque você está sobre as ordens dele. E não se desespera, de forma alguma. É normal acharmos que a gente não tem capacidade, que nós somos pequenos? É, irmãos. As pessoas na Bíblia também se sentiam assim. Achavam que não podia. Sara até riu quando o anjo veio falar que ela ia ser mãe, porque ela não tinha idade mais para ser mãe. Ela não se sentia capacitada para fazer aquilo. Então ela riu diante daquela situação. Porque ela achava que a idade, né? Mas se Deus falou, tá falado. Toma posse dessa palavra. O que Deus já determinou na tua vida, o que Deus já falou que vai fazer, acabou. Você é o único responsável em viver ou não as promessas. Porque quem desiste não vai viver as promessas. E uma coisa que as pessoas precisam aprender, se está em pecado, ó, eu como profeta, Deus manda eu entregar a profecia, eu entrego. Eu vou lá e entrego a profecia. Se a pessoa estiver em pecado, ela não vai viver as promessas de Deus. Não adianta. Ah, missionária, mas que tipo de pecado? É um pecado, um pecadão, é um pecado médio? Não existe isso. Pecado é pecado. Se a pessoa está em fofoca, está falando da vida alheia, você pode esquecer que as promessas de Deus na sua vida não vão se concretizar enquanto você não se consertar. Porque nós que temos vida com Deus, nós não podemos viver dessa forma. A nossa boca ela tem que trazer vida e não trazer morte. Se você está em adultério e Deus prometeu que vai fazer de você um pastor, que vai fazer grandes coisas na tua vida, você esquece essas promessas de Deus, porque enquanto você estiver no adultério, você não vai viver nada. Porque Deus não compactua com o pecado de ninguém e Deus não tem culpado por inocente. Então nós precisamos nos consertar. Então Deus lança profecia na tua vida, Deus te dá um posicionamento, Deus manda você ir, Deus manda você falar, só que é o seguinte, muitas coisas e muitas portas vão se abrir se você estiver em santificação, porque o nosso Deus ele é 100% santo. Ah, mas eu estou em pecado, então eu não vou executar nada. Você tem que ficar na presença de Deus até Deus te livrar desse pecado. Porque tem pecados que muitas vezes nós não conseguimos largar sozinhos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser humildes o suficiente para entender isso. Você não é autossuficiente. Ah, eu vou parar de fumar a hora que eu quiser. Você não vai parar coisa nenhuma. Você precisa orar para Deus ir lá e te libertar desse vício. Porque a tendência de Satanás é fazer com que você tenha um câncer pulmonar e te leve a óbito. E por causa disso você vai perder a sua salvação. Porque isso é um suicídio inconsciente. Uma pessoa que se embriaga demais, toma muito bebida alcoólica, porque o alcoólatra ele não assume que ele é alcoólatra. O que acontece com ele? Aos olhos de Deus, ele está cometendo um pecado. Ele não busca Deus, ele não assume que ele bebe. Ele fala que bebe socialmente, mas é totalmente dependente. Todos os dias ele tem que consumir uma quantidade X de álcool, senão ele não fica suficiente. O corpo já está viciado. Não vai ter salvação. Se morrer amanhã ou depois chegar o momento de você ser recolhido, você vai ficar lá no inferno porque você cometeu um suicídio inconsciente. Então é conhecedor da palavra? Sim, direita.
tô cometendo pecado, missionário, não tô conseguindo sair. Ora o Salmo 51 pedindo perdão ao Senhor, porque o Salmo é voltado para isso. E você se endireita com o Senhor no posicionamento e pede para Deus ajuda para você se livrar daquilo que está te escravizando. Porque o pecado nada mais é do que uma escravidão, irmãos. E Satanás lança justamente para nos escravizar e nos tirar da presença de Deus. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. E nós não temos condições de nos livrar de alguns pecados sozinhos. Nós não somos autossuficientes. Se fosse assim, ficaria fácil, né? As pessoas não cairiam fácil no pecado, não deixaria Satanás entrar porque nós somos autossuficientes, a gente falaria não pro mal e acabou. Mas nós não somos e nós dependemos de Deus 24 horas por dia. Então, não culpe profetas e não fale que tem falsos profetas. Ah, o falso profeta lançou uma profecia na minha vida e nunca se concretizou. Será que você está andando em retidão para viver a promessa de Deus? Porque Deus é santo. Eu já ouvi isso da boca de vários pecadores que se dizem santos, né? Falam que são cristãos, nunca tiveram grandes experiências com Cristo porque não busca altura. E aí fala que não vive as promessas de Deus, por quê? Porque está em pecado. Se você tiver com o teu coração cheio de inveja com relação a uma outra pessoa, você pode ter certeza que tem promessa na tua vida que você não vai receber até você eliminar esse sentimento de inveja do teu coração. Porque a inveja, ela traz destruição. Nós temos que buscar em Deus a nossa identidade e não querer a identidade do outro. Uma coisa é você olhar a outra pessoa e admirar o que ela faz, abençoar. Isso é ser cristão. Você vai olhar o ministério de alguém, você vai admirar o ministério daquela pessoa, você vai abençoar aquela pessoa, você vai ficar feliz pelo que Deus fez na vida dela, porque você tem a sua identidade individual com Cristo. Agora, você desejar mal para o ministério do outro, querer o ministério do outro, isso é complicado. Isso é inveja. Se chegar o momento de Deus te recolher hoje, você vai parar lá no inferno e você vai ficar tendo inveja pela eternidade lá no inferno. Porque Deus não vai querer você na companhia dele, porque ele é 100% santo e o coração dele não é voltado para isso. Então, nós precisamos vigiar sempre. Então, pare de falar que, falso profeta, para, porque fica julgando, fica colocando palavras amaldiçoadas na boca de um profeta que está sendo levantado por Deus para te entregar promessas, para te entregar vida, porque as promessas de Deus traz vida para nós. E aí você fica amaldiçoando, falando que é falso profeta, vira até um vício, tudo é falso profeta. Porque você não consegue viver as promessas de Deus. Por que você não consegue? Porque você está em pecado. Um coração invejoso, um coração competitivo, um coração que não aceita ver a felicidade do outro. Deus não está nisso. É Satanás que está conduzindo o teu coração, conduzindo as tuas atitudes, conduzindo aquilo que você está falando e julgando do outro. Você não está em Cristo. Se você estivesse em Cristo, você estava buscando a sua identidade com Cristo, você não estava nem se preocupando com a identidade do outro. E você tomaria posse da promessa e buscaria em Deus o direcionamento para você vivê-las. Tem gente que não recebe a promessa, ouve, sai falando que o profeta é falso profeta, cansei de ver isso. Chega uma hora que Deus cobra, porque Deus é justo, a justiça de Deus ela vem. Então, se posiciona. E Deus está te dando um posicionamento, está mandando você ir, está falando para você executar determinadas coisas, faça aquilo que você nasceu para fazer. Não fuja dos propósitos de Deus, porque a sua capacidade está em Cristo. É Deus que vai te capacitar, é Deus que vai te levantar, é Deus que vai te dar as estratégias. Irmãos, Gideão venceu um exército, são 6.000 soldados, com 300 homens. Só Deus para operar um milagre desse. Então toma posse dessa palavra, tá? Deus está falando para você, eu vou te capacitar, eu vou te colocar, porque a força, a capacitação que você precisa, o direcionamento, sou eu que vou te dar. E você vai executar sim, porque a partir de hoje você não vai ouvir essas vozes malignas que ficam falando para você que você não vai conseguir, que você não pode, que você não é capaz. Né? Porque tem um monte de gente para colocar a gente para trás. Falam que você é um falso profeta, né? Uma falsa profeta. Não estão falando isso de você? Porque você entregou profecias aí, que Deus mandou você entregar,
Tem coisas que ainda não aconteceram e estão te julgando. Deus está mandando falar para você o tempo para executar as promessas que você lançou na vida do outro. É Deus que vai fazer. Tem pessoas que talvez não vivam aquilo que você entregou porque a pessoa está em pecado, mas você deixa Deus tratar. Porque Deus faz a máscara dessa pessoa cair, Deus arranca a capa, Deus faz a justiça. E tem promessas que você lançou que você não será envergonhado e nem envergonhada, porque Deus vai cumprir. Porque você é boca de Deus nessa terra. Se você é levantado por Deus como um profeta para entregar aquilo para o outro, porque tem gente que é profeta para a própria vida, não é para o outro. Você pode profetizar coisas boas para a vida do outro, mas revelação, irmãos, é diferente. Você tem que estar com o dom que Deus te deu da revelação para você entregar para o outro. Porque senão você vai falar pela carne. Uma coisa é você ser profeta, profetizar na vida do outro, coisas boas, abençoar. E isso todo mundo tem dom, é de Deus, a gente faz isso. Mas ter o dom da profecia, de revelação para falar para o outro, a revelação tem que ser um dom dado pelo Espírito Santo. Não é todo mundo que tem esse dom para chegar e ficar revelando coisas na vida do outro. Tem que tomar cuidado com isso. Porque tem coisa que às vezes você vai falar e você não tem dom para isso, não foi levantado por Deus para fazer isso, você vai passar vergonha, porque você vai entregar coisas que é da tua carne, não foi o Espírito que falou, e isso nunca vai concretizar na vida do outro. Mas você que é um profeta de Deus levantado para entregar as revelações para alguém, para o outro, Deus está falando para você, não se desespera, porque Deus vai concluir, você não ficará envergonhado nessa terra que você está. Acalma, porque Deus vai te honrar exatamente onde você está. Permaneça e faça o que Deus está mandando você fazer. Mandou você ir lá entregar, você entrega e descansa no Senhor. Pode passar anos, mas uma hora aquilo vai concretizar e Deus irá te honrar. Tá? Quantas vezes Deus já me usou dessa forma? Entregar a profecia, eu ia lá, entregava as revelações, as pessoas vinham, me xingavam, falavam um monte. Eu descansei no Senhor, porque não sou eu mesmo que vou fazer, eu só fui um porta-voz. Entreguei. Tem gente que já veio até me pedir desculpa, porque passou um tempo, aconteceu, depois sentiu vergonha do que fez e vieram me pedir perdão. Tem alguns que caluniaram e ainda estão por aí, mas uma hora Deus vai lá, faz e a pessoa fica envergonhada, entendeu? E aí não tem mais o que falar, porque Deus vai lá e nos honra. Então, a vida com Deus é uma vida de desafios, irmãos, como para Jesus também foi. Então nós não podemos assim imaginar que a caminhada vai ser uma caminhada fácil, uma caminhada que não vai ter desafio, vai ter obstáculos constantes, vai ter muralhas para a gente derrubar o tempo todo. O que você tem que fazer é ouvir a voz do teu pai e seguir em frente aquilo que ele está mandando você fazer. Então faça exatamente o que ele está te pedindo, porque você tem capacidade sim. Porque quem vai te capacitar, quem vai te levantar, quem vai te sustentar diante de todas as circunstâncias é o Senhor. Tá? Então não se desespera. Você é filha do rei. Entendeu? Jesus é vivo, tá aí, tá tendo guerra no plano espiritual, tá tudo se movimentando. Ele tá caminhando a tua vida, então faça o que Deus está te pedindo. É o mínimo que nós podemos fazer pelo que ele fez por nós lá na cruz. Então não fuja do teu chamado, deixa Deus te usar. Seja um ponto de edificação na vida do outro. Ah, mas eu não tenho chamado, missionário. Mas quando Deus manda você orar para alguém, você já está trabalhando na obra. Ah, mas eu não vou orar porque eu não me sinto capacitada, eu não vou orar porque eu estou em pecado. Irmãos, pelo amor de Deus, se posiciona. Faça o que Deus mandou você fazer. Porque depois Deus vai cobrar de você o que você não fez. Não faça isso, porque você prometeu para Jesus certas coisas. Então você tem que cumprir aquilo que você prometeu, porque Jesus cobra. Então seja um crente, sabe, 100% santo. Busque o direcionamento em Deus, a sua santificação e vai fazer o que Deus te pediu. Tá? É gratificante fazer a obra, irmãos. É melhor você ser visto como um homem de Deus e uma mulher de Deus do que você ser visto como um rebelde. A rebeldia aos olhos de Deus é pior do que feitiço. É pior do que macumba. É pior do que feitiçaria. Então não seja rebelde. Seja obediente. É esse coração obediente, reto que Deus gosta. Tá? Toma posse dessa palavra, porque é vitória que está chegando na sua história. É vitória. E você precisa se posicionar e deixar Deus trabalhar. Deixar Deus te conduzir. Para que você venha viver a exaltação. Tá? Faça o que Deus está te pedindo, você tem capacidade sim. É Deus que vai te capacitar. No nome de Jesus. Toma posse dessa palavra.